Minha diretoria, voltamos à programação normal após uma breve passagem pelo Brasil para rever todos e todes. Muito obrigado aos amigos aí pela recepção, e não só os amigos, mas também as pessoas que pararam para falar comigo, etc. Mas vamos falar de futebol, porque voltamos e agora, enfim, né, no meio de fevereiro, final de fevereiro já, agora sim, temos aí decisões de campeonatos estaduais, clássicos importantes, jogos de Libertadores e tal, Copa do Brasil, ou seja, a bola começou a rolar de fato, as coisas começaram a acontecer e agora sim nós temos motivos para conseguir o interesse, a atenção do torcedor, porque realmente a primeira fase do campeonato estadual é muito difícil, mas muito difícil para a gente ficar falando aqui. Primeira coisa que nós temos um assunto para falar é a grande polêmica da semana, que são os gramados sintéticos que os jogadores de futebol do Brasil, né, através ali provavelmente da chegada de Oscar, Lucas, Neymar, chegaram jogadores grandes o suficientes para abraçar a causa e lançar. E lançaram uma campanha onde eles pedem o fim dos gramados artificiais, porque eles não gostam da grama sintética e tal. Imediatamente isso transforma a discussão em clubística. Por quê? Porque o botafoguense, o palmeirense vai falar, não, pô, você tá falando isso, porque a gente... Não é isso. Por que não é isso? Porque a NFL tem o mesmo problema. Aqui nos Estados Unidos, os jogadores do futebol americano vivem reclamando dos gramados artificiais. Por exemplo, o Super Bowl, se eu não me engano, esse ano eles trocaram para a grama natural, afinal, porque há uma reclamação de excesso de lesão, etc, etc. Não é a mesma coisa, ponto. Tá? Então não vamos partir do princípio delirante de que não, nós conseguimos reproduzir já, não apenas o gramado, como toda a questão do amortecimento e tal, exatamente igual à natureza. Nós não conseguimos fazer isso ainda. Quando a gente conseguir, maravilha, é fato. Eu, particularmente, olhando de fora, nunca fui contra, pelo contrário, sempre defendi que, porra, entre ter um gramado fudido e a grama artificial, eu prefiro ter a grama artificial. Mas isso sou eu falando de fora, achando o jogo bonito, o campo verdinho, a bola rolando e tal. Isso sou eu, talvez você. Mas eles que estão ali no campo são enorme maioria em dizer, em off e agora também publicamente, que não é legal, que não é maneiro, que não é lugar bom para jogar, que não dá para ser assim, que o pé trava, que as contusões são mais recorrentes e tal. Eu não sei se te dizer o quão mais recorrentes elas são, porque obviamente que os times que jogam no gramado artificial também têm um campo de treino do gramado artificial. E portanto eles têm uma adaptação. Talvez se todos os gramados fossem igualmente artificiais, feitos como o do Corinthians, por exemplo, que é um híbrido, talvez a gente não tivesse tanto problema, porque todo mundo treinaria nesse gramado, todo mundo jogaria nesse gramado. Mas não é o caso. O caso é que existem estádios de grama natural, estádios de grama artificial, gramas artificiais diferentes entre elas. Quem joga em grama natural não vai ficar treinando no artificial se a maioria ainda é natural. E a gente tem uma discrepância ali. É claro que os clubes que têm a grama artificial fazem uso dessa grama artificial em seu benefício técnico. Por quê? Porque eu sei que eu vou jogar nesse gramado, eu treino muito mais e jogo muito mais nesse gramado que você, portanto eu sei jogar nessa velocidade, dessa maneira. O principal ponto dos caras não é a questão do buraco, não buraco, a velocidade, não é isso. Se fosse, estava fácil. A principal questão parece que quando você bate a perna, e eu fui perguntar para alguns jogadores para uma explicação um pouco menos técnica, para entender do que eles reclamam tanto. Quando você coloca o pé na grama natural, além de ter um amortecimento natural da terra, né, do chão, ele é mais fofo naturalmente, quando você coloca, o seu pé desliza. E aí, quando você coloca numa grama artificial que tem uma borrachinha, o seu pé trava. Quando trava, estoura o teu joelho. Então, assim, não é que eu vou escorregar e talvez ter um estiramento na panturrilha. Eu vou travar e romper meu ligamento do joelho. É muito mais séria a contusão. E o que eles reclamam é isso. Eles falam, porra, você fica com medo. Além das contusões que ela pode gerar, jogadores, têm um pouco de medo. Eles jogam com um pouco de receio. Eles não jogam na sua plenitude por eles terem esse receio de travar o pé ali e ter um problema. Eu entendo em absoluto os dois pontos. Tanto o ponto de quem fala, cara, tá autorizado pela FIFA, eu vou colocar porque o jogo é melhor do que com gramado esburacado, indiscutivelmente ele é melhor do que um campo esburacado, como eu entendo também o jogador de falar, pô, tô pensando na minha integridade física. Não é assim que é pra jogar futebol. E não é assim. O futebol não foi feito pra ser jogado numa grama sintética, ele foi feito pra ser jogado na grama natural. Mas, se a gente for razoavelmente simples, nós vamos chegar no mesmo lugar de sempre, né, gente? Nós estamos discutindo calendário, né? Porque a gente consegue manter uma grama natural ali se a gente jogar uma vez por semana naquele estádio. 3 vezes. Calorzão do Brasil. Tem não sei se a gente consegue. Então, alguns clubes conseguem, outros não conseguem. Então, por exemplo, o São Paulo quase sempre tem um bom gramado. Exceção feita quando faz alguns shows lá e tal, que eu realmente não consigo entender a necessidade de você usar o gramado para isso. Não é possível que seja tão difícil
Em 2025 você tem uma plataforma, alguma coisa que poupe o gramado, eu acho muito louco isso. Mas é a realidade do futebol brasileiro, é a realidade do Brasil em infraestrutura em questão das coisas. Quem viu o lançamento dos carros da Fórmula 1 ontem ficou absolutamente constrangido com a bela festa que o Santos fez em homenagem ao Neymar. É constrangedor, é absolutamente constrangedor. Nós estamos falando de uma festa que seguramente tinha mais alcance do que a Fórmula 1. Né? Qualquer grande evento de futebol tem mais alcance que a Fórmula 1. O que a Fórmula 1 fez para receber os 20 carros da temporada, ela pega todas as pessoas que trabalham com marketing esportivo no Brasil, coloca no bolso e as humilha através de 2 horas de duração. Porque não é incompetência só, é falta de ousadia, é o breque que os clubes dão nos caras que têm ideia e são competentes. Então você pega todo o marketing esportivo do Brasil, e aí eu tô falando não só de quem faz o marketing, mas do clube, né? O cara do marketing do clube está envolvido nisso. Então lá, você que não permite, você que não tem ousadia de fazer, e vocês como um todo, não é que vocês estão atrás, vocês estão engatinhando, e eu sou um adulto. Porque, assim, é uma aberração a apresentação, as festas que são feitas no futebol brasileiro, e nós estamos falando de futebol brasileiro, de novo, um alcance muito maior, do que você está fazendo o que a Fórmula 1 faz para apresentar 20 carros. Então, tudo isso, cara, se você somar o calendário, com a dificuldade que o Brasil tem de fazer, né, organizar as coisas para um futuro, todo presidente de clube no Brasil vive com o problema do dinheiro. E o problema do dinheiro é o seguinte, cara, eu venho no almoço para comprar janta. O que eu faço? Eu contrato um ponto esquerda ou eu resolvo o problema do gramado para quando tiver show. Mas se eu não tiver show, eu também não pago o salário do ponto esquerda. É difícil pra caralho, mano. É difícil pra caralho. O que eu acho que não dá pra gente negar, no final das contas, é que o jogador tem que ter parte nessa discussão. Negar isso é tirar uma parte importante da discussão. O jogador de futebol acha que não. Então vamos sentar, vamos conversar. Eles reclamam tanto assim do Corinthians? Não. Eles reclamam do Palmeiras, do Botafogo e do Atlético Paranaense. Então por que não pega o do Corinthians e pega a próxima evolução do Corinthians e faz uns testes? Por que não testa com os jogadores antes para ver qual que é? Será que não tem alguma coisa para colocar embaixo para melhorar o amortecimento, caralho? Será que eles vão chegar? É questão de tempo eles chegarem nessa solução. Agora, não dá nem para você tomar um partido clubístico, também não dá para você ignorar o que os profissionais do futebol estão dizendo. Que amanhã, quando chegar num grande jogo do Brasileiro, o Neymar falar, eu não vou jogar, por quê? Porque eu tenho medo de contusão, porque eu tô voltando de uma contusão no joelho, aí perdeu-se o espetáculo. Então, no final das contas, os protagonistas são os jogadores. Então a gente não tem muito como ignorar isso. Eu acho que essa discussão é muito mais ampla e ela passa muito mais pelo calendário do futebol brasileiro do que necessariamente por clubismo de, é o Botafogo, é o Palmeiras. Com absoluta certeza, não há um complô de jogadores brasileiros que odeiam o Palmeiras e o Botafogo e querem fazê-los ser prejudicados através de uma declaração ou outra. Pode ter absoluta certeza disso, embora, claro, que todo torcedor adote aquela ideia de contra tudo e contra todos e acredite e vá que nem um psicopata nisso, mas não é isso. Realmente há um ponto ali para se discutir. Se não se discutir, ficar de um lado ou de outro, aí virou política, mano. Aí política a gente já sabe o resultado.